Canal LPM Canaã. Uma palavra de graça e paz para a sua vida. Olá, eu sou o pastor Adenelson Botelho, mais uma vez estou aqui para trazer para você uma mensagem especial. E hoje é um tema totalmente estranho, né? Quando a gente vê um tema bíblico, quando diz, você está casado com a lei ou com a graça? Dá uma olhadinha aqui embaixo, você vai ver realmente o tema. Esse número que está embaixo aí, 991721794, é o meu WhatsApp. E se você quiser necessitar de uma oração especial, saber o endereço lá da igreja onde nós estamos pregando o evangelho ali, e eu inclusive quero orar por você, tá? Eu te convido a estar conosco, será maravilha, tá? Nós estamos em Canaã dos Carajás, eu faço parte do Ministério Vinha e eu estou pregando o evangelho de Jesus Cristo. E a pergunta é, você está casado com a lei ou com a graça? A provisão de Deus é que o pecado ele não tenha domínio sobre nós, pois ele diz que nós não estamos mais debaixo da lei e, claro, debaixo da graça, sabe? Em Romanos, nós vamos ver agora Romanos 6,14, onde ele disse, olha, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esta é uma promessa maravilhosa, mas ela se coloca, sabe, numa condição. Não podemos permanecer debaixo da lei, nós temos que estar debaixo da graça para o pecado não ter poder sobre nós, sabe? Uma definição de lei é exigência, sabe? É exigência o tempo inteiro, é demanda. A Bíblia diz que nós estamos embaixo dessa demanda se nós estivermos debaixo da lei. Então, assim, porque você não está debaixo da lei, da demanda de Deus, e sim do seu favor. Nós não estamos embaixo mais dessa exigência, e sim do favor, do suprimento de Deus. Então o pecado não pode mais ter domínio sobre você. Vamos ver aqui Lucas 16,16, para nós termos uma noção. Muitas pessoas ficam seguindo a lei, o Antigo Testamento, mas a Bíblia está dizendo em Lucas 16,16 que ela já teve um fim quando Jesus Cristo veio. Ele disse, a lei e os profetas duraram até João, que é João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega esforço ou força para entrar nele, tá? Então a cada manhã, quando você acordar, lembre-se de que Deus não está exigindo mais algo de você. Ele está suprindo suas necessidades. Esse é o objetivo de Jesus ter morrido na cruz, sabe? Cada mandamento da lei é uma exigência divina e nós não estamos mais debaixo da lei. A graça, porém, não é uma exigência, mas ela é o suprimento de Deus. Então, evidentemente, as suas exigências serão cumpridas por causa do seu suprimento, sabe? Então, você vive debaixo de uma constante sensação de que Deus está cobrando algo, exigindo algo de você. Quem vive debaixo de constante exigência se torna um cobrador também das pessoas que estão ao seu redor, do seu cônjuge, dos seus amigos, sabe? Se você é alguém que é muito difícil de se viver, cheio de exigências, cheio de regras, cheio de cobrança, esse é um sinal que você está embaixo da lei. Então, hoje, essa mensagem é justamente para identificar esses sintomas e você realmente viver uma vida mais leve em Jesus Cristo, sabe? Porque nós poderíamos fazer uma pergunta, olha pastor, mas o Senhor não exige nada de nós? Sim, claro que exige. Porém, lembre-se de um detalhe, a graça de Deus, ela opera a nós tanto querer como realizar, como fazer a sua vontade, quanto obedecer. Quer ver? Vamos analisar em Filipenses 2,13. Olha o que ele disse. Filipenses 2,13. Apresenta para nós aí eles. Olha o que ele disse assim, ó, porque Deus é o que opera em vós, está falando em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, ele exige e ele mesmo já opera, sabe, a realização disso. É simples de entender, não tem dúvida isso aí, né? Romanos 7, nós aprendemos sobre a libertação da lei. Paulo, ele explicou, sabe, sobre lei e graça agora. Vamos ver, Romanos 7 é uma sequência, do 1 ao 4, sabe? Ele começa a mostrar para nós, projeta para nós aí, Elias, Romanos 7, do 1 ao 4. Ele diz, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei.
Está falando para quem sabe a lei. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Ele diz porque a mulher que está sujeita ao marido, você vê, ele está começando a usar uma conjectura agora de casamento. Enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas o morto, o marido está livre do marido. Opa, vamos lá, continua. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Aí ele disse, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Você vê, ele está usando uma analogia de casamento. Para quê? Para que sejais do outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando de lei e de graça usando uma analogia do casamento, tá? E engraçado porque isso ajuda a gente a entender com mais facilidade, sabe? Ele diz que todos nós estávamos casados com o Senhor Lei, não é verdade? Então o Senhor Lei, ele representa o quê? As exigências de Deus. Então não há nada de errado, de forma nenhuma com ele. Na verdade, ele é perfeito. Mas há constantes exigências de todo tipo. Comida precisa ser bem feita, a casa precisa ser bem ornamentada, bem limpa. Tudo deve ser minuciosamente cuidado, sabe? Cuidado com todos os detalhes e assim por diante, sabe? Então, quando a esposa quebra um prato, o que acontece? Vem condenação em cima. Ele nunca levanta um dedo para ajudar a esposa, mas, no entanto, as suas exigências são tão constantes e a sua consequência é condenação permanente, o tempo inteiro. Então, aquele que vive segundo a lei, ele não pode evitar a condenação. Tiago diz que se você quebra um mandamento só, você se torna culpado de todos. Que vamos ver a projeção aqui, olha, Tiago 2,10. Ele disse, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, se tornou culpado de todos. Eita! Então ele está dizendo que se você simplesmente cumpre todos os mandamentos, tudo certinho, mas se tropeçar num só, já estraga tudo, já perdeu tudo, sabe? Então, vivendo com o Senhor Lei, sua vida é cheia de exigência, de consequência, de fracassos e de culpa, sabe? Nós não podemos ser felizes casados com o Senhor Lei, não tem como. É uma opressão, é um peso. Simplesmente nós não conseguiremos viver à altura dele. Tá? Como é que ele pode se livrar desse casamento agora? Como é que é? O Paulo deu a dica para nós. Ele disse que uma mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Então, a única forma de uma mulher se separar, se ver livre de um casamento, é quando esse marido morre, não é verdade? Então, só que tem um detalhe, o marido lei é eterno. Nós estamos falando da lei que foi criada por Deus, que é perfeita, que é eterna, que a Bíblia diz que vai passar tudo, né? Mas da lei vai se cumprir tudo, até as vírgulas e os tis, não é verdade? Olha o que diz o Lucas 16:17. Não precisa projetar isso, tá bom? Ele diz assim, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Isso foi só para confirmar o que eu acabei de falar, sabe? A única solução possível seria a mulher morrer agora. Então quem é a esposa? No caso, eu estou colocando nós como esposas. Nós temos que morrer agora. Agora, como é que a gente faz isso? Olha só como é que foi criado. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo morreu, que ele ressuscitou, quando nós aceitamos ele como nosso Salvador único, pessoal, escute, nós morremos com ele. E quando nós nascemos, nós somos nova criatura agora. Então, nós morremos para o Senhor Lei por meio do corpo de Cristo. Para quê? Para que nós possamos agora nascer de novo, tá? Então, por incrível que pareça, até a nossa morte, o Senhor Jesus, ele supriu lá na cruz do Calvário, morreu por nós. Que incrível isso, né? E quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz que agora nós somos nova criatura. As coisas velhas já são passadas, tudo agora se fez novo, sabe? Então, interessante agora, né? Nós podemos casar de novo, estamos livres para casar, porque nascemos de novo. Sabe? Presta atenção. É verdade que Jesus Cristo morreu para nos redimir, para nos perdoar, para nos libertar do pecado, sabe, livrando de toda maldição, mas é igualmente verdade que ele morreu para que nós pudéssemos morrer com ele e assim sermos libertos da lei. Então, na morte do Senhor, nós já fomos libertos de todas as ordenanças da lei. Quer ver? Nós vamos ver agora, projeta para nós aí Colossenses 2,14, sabe? Disse, olha, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária,
e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Eita glória! Jesus Cristo, ao morrer na cruz, ele cravou todas as nossas dívidas, escrito de dívida que era impagável. Então, uma vez que nós morremos, nós estamos livres para nos casarmos novamente, conforme eu já falei. Então, agora o casamento é com Jesus, sabe? As suas exigências também não são menores do que o Senhor lei. Ele é muito mais exigente. Mas tem um detalhe, agora ele mesmo cumpre pela sua esposa, ele exige uma comida perfeita, ele mesmo prepara. Você quer fazer algo para ele, mas ele insiste ainda e vai lhe mostrar mais ainda do seu amor, que é um amor imensurável, sabe? E quanto mais ele o ama, mais você é capaz de fazer as coisas que ele deseja. Que legal esse casamento, né, com Jesus? O casamento com a lei é estéril. Preste atenção, quando estávamos casados com a lei, antes você era casado com essa lei, mas agora você se casou com a graça. Nessa nova união você poderá agora ser frutífero. É por isso que ele disse que nós deveremos dar frutos e que esse fruto não se perca, a fim de que tudo que você pedir ao Pai, no nome de Jesus, ele vos conceda. Sabe, a graça fará com que você seja frutífero em sua carreira, em seu casamento, no seu corpo, em todas as áreas da sua vida, seja frutífero. Então, somente quando nós estamos unidos com a graça, com Cristo, nós podemos dar fruto. O casamento com a lei não podia produzir frutos. Na verdade, não existe nem intimidade no casamento com a lei, porque ela nem pode tocar em nós por causa da lepra e do fluxo da carne, né? Nós éramos casados, mas não tínhamos intimidade, sabe, que gerasse frutos espirituais. Sabe? Entretanto, no nosso casamento com a graça, nós podemos agora ter uma verdadeira intimidade que resulta em frutos, sabe? Por isso mesmo, que haja em nós, por mais que haja em nós fluxo, haja lepra, tudo, quando o Senhor nos toca, nós somos purificados, sabe? Depois de pregar o seu primeiro sermão lá em Mateus, o Senhor desceu do monte e a primeira coisa que ele fez foi encontrar um leproso. A lepra era um símbolo do pecado, não é verdade? Então, quando purifica o leproso, ele está nos mostrando que a nova aliança agora é essencialmente o oposto da velha. Na velha ninguém podia tocar um impuro, porque a impureza passava para quem tocasse nele, mas agora no tempo da graça nós tocamos o impuro e ele passa a ser puro agora, a nossa pureza passa para ele. Que legal isso, né? Porque Cristo vive em nós. No verso 5, Paulo diz que nós temos que, sabe, um tempo em que nós vivíamos no casamento com a lei, nós estávamos na carne o tempo inteiro. Sabe? E eu quero destacar mais ainda, se você está debaixo da lei, você está na carne, mas se vive pela graça, está no Espírito. A verdade é que as paixões pecaminosas, elas são levantadas pela lei. Sabe? A Bíblia diz aqui, Romanos 7:8, olha o que ela diz. Ele disse, mais o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, não precisa projetar isso para nós. Despertou em mim toda a sorte da concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então, quando você está em Cristo Jesus, é o que Deus diz. Muitas pessoas não querem aceitar isso, mas isso é bom demais. Quando ele diz, usarei de misericórdia para com os seus pecados, jamais me lembrarei. Aleluia, isso é poderoso. É muito poderoso, sabe? Então, nós estamos casados com Cristo agora, e Cristo é ressurreto. Ele tem toda a autoridade, glória e poder. Se antes nós éramos fracos, já não somos mais. Se nós éramos pobres, já não somos mais. Em nós mesmos nós somos fracos e pobres, mas nós casamos com alguém muito rico. Então nós somos agora perfeitamente, sabe, pessoas que podemos buscar, porque a riqueza de Cristo ela está aliançada conosco no casamento. Sabe? Então agora quando nós dizemos às pessoas em nome de Jesus, isso não tem nada a ver conosco, mas tem a ver com quem nós casamos, que é com Jesus Cristo, com o nosso marido, e todas as coisas realmente são possíveis, sabe? Então, nessa manhã eu quero destacar mais algo para vocês. Eu quero falar que quando nós estamos casados com a graça e nós nos relacionamos com a lei, é pecado. E nós estamos adulterando. Isso é problemático, tá? Então escute. Não fique, hoje você está embaixo de Jesus Cristo, não tente agradar a Deus pelos seus próprios atos, pelos seus próprios feitos. Nós estamos casados com Cristo, ressurreto.
Ele tem toda a autoridade, glória e poder, sabe? Se antes nós éramos fracos e já não somos mais. Se éramos pobres, já não somos mais, conforme eu falei agora. Em nós mesmos, nós somos fracos e pobres. Mas agora não somos mais, sabe? Então, nós queremos declarar nesse momento, sabe, que a vitória sobre as nossas vidas está em Cristo Jesus. Então, não tente de forma nenhuma tentar agradar a Deus com os seus próprios feitos. Não tente andar embaixo de regras humanas. Olha, uma coisa eu vou te dar um conselho agora. O Espírito Santo de Deus já habita em você. Então, comece a ter intimidade com Ele para saber o que realmente agrada a Deus. Eu quero finalizar dizendo um detalhe. Existe a pregação da salvação, essa é a primeira parte do Evangelho. Pregação da salvação, você é salvo pela fé, crer e confessar, tá? A Bíblia diz em João 3,16 que todo aquele que crê e confessa não perece, mas tem a vida eterna. Mas a segunda parte da pregação é herdar o reino dos céus. E quem vai liderar esse reino dos céus é Cristo, que é esse marido que eu estou te falando agora, que nós somos casados com Ele. Então nós devemos fazer tudo para agradar a quem? Ao Pai. Para quê? Para nós entrarmos e reinarmos com Jesus no reino dos céus. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, ligue no meu celular, procure, eu estou pronto para tirar as suas dúvidas, tá? E junto com você, orar e buscar a revelação do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana abençoada em nome de Jesus. Canal LPM Canaã. Uma palavra de graça e paz para a sua vida.